Oi todo mundo, espero que todo mundo aí esteja ok mais uma vez. E hoje a gente vai falar um pouquinho, como a gente já prometeu da última vez, da influência e das dificuldades de você colocar uma visão de ciência positivista dentro da própria economia, né? A gente, como falou no último vídeo, a tentativa de colocar uma visão positivista dentro da economia traz de volta para a gente debates que nos lembram, que ressoam com as questões que a gente já viu lá no comecinho das nossas conversas e que estavam por trás das questões da especificidade histórica das ciências sociais. No debate aí da velhíssima, né, já para nós que a gente já está aqui há muito tempo lidando com ela, na velhíssima Batalha dos Métodos, lá do final do século XIX, né, que a gente já está no finalzinho dos anos 30, né, e a gente vê que, por exemplo, no debate que a gente vai comentar rapidamente hoje, entre o Jan Tinbergen e o John Maynard Keynes, né, o filho do John Neville Keynes, né, e o grande aí criador da macro moderna, a gente vai ver como ressoa ainda essas questões antigas, né? E, no entanto, essa diferença, não, quer dizer, essa semelhança com a Batalha dos Métodos antigas não quer dizer que não haja diferenças no final dos anos 30. E a gente vai falar um pouco disso também, né? Então, como a gente viu no vídeo passado, a gente teve essas algumas mudanças que estavam acontecendo aí nos anos 30, quer dizer, tanto no campo, como a gente já comentou, né, social, político, cultural e econômico, né, e aí a gente pode dizer, quer dizer, do ponto de vista econômico, evidentemente a crise de 29 deixou todo mundo, digamos, de antenas ligadas para a necessidade que a economia tinha de fazer alguma coisa com relação à crise, né? Só para lembrar, a crise de 29, na verdade, é uma sequência ela é só mais um ponto numa sequência de crises que começa lá em 14, termina em 18, tem a pandemia até 20, depois você tem crises aí durante os anos 20 em vários países europeus, principalmente na Inglaterra, que era ainda o centro financeiro mundial. Em 29 você tem a crise, então os economistas, principalmente os economistas de tradição liberal, que a gente lembra, né, já tinham, de alguma maneira, desde o final do século XIX e com o advento da segunda Revolução Industrial, já tinham proposto de alguma forma um grau daquilo que a gente pode chamar hoje em dia de intervenção maior do que se tinha visto antes. Só para a gente lembrar do capítulo 15 do Roger Backhouse, que a gente já falou aqui, e da velha teoria do bem-estar, né? Quer dizer, você tinha mais ou menos ali um mapa das coisas que o governo poderia fazer, né? Não necessariamente deve, mas poderia fazer, para sanar problemas como, talvez, desemprego que estava sendo elevado, problemas sociais de diversas ordens, pobreza, educação infantil, etc., né? Então isso tudo estava entrando em pauta a partir dos últimos anos do século XIX, mas o que a gente está vendo agora desde 1914, a gente já está aqui no final dos anos 30, né? Então a gente já tem aí 25 anos de várias situações muito complicadas, né? Então, do ponto de vista econômico, a gente tem esse problema. Do ponto de vista político, a gente já verificou aí as revoluções socialistas na União Soviética, o que implicava também uma mudança com relação à possibilidade de planificação. Então, quer dizer, se havia aí a abertura para a possibilidade de uma intervenção, dada aí já desde a velha teoria do bem-estar, a questão que estava sendo colocada agora é a questão de até onde pode essa intervenção. Ela pode ser feita um planejamento completo e total da produção, sem a propriedade privada dos meios de produção, e essa discussão que a gente já fez aqui com relação ao debate do cálculo socialista, né? Então as questões aí políticas e aí a ascensão dos diversos fascismos, aí, do italiano, o português, o alemão, o espanhol, nos anos 30 também. Do campo cultural a gente já viu, quer dizer, o debate no final do século XIX também sobre a bancarrota da ciência e as descobertas de novos pesquisadores, né, do Boltzmann, do Einstein, depois um pouco mais tarde do Kurt Gödel
e do Riemann tinham sinalizado aí a necessidade de nós acharmos fundamentos para as ciências, e aí nós falamos no último vídeo da relação que essa busca de fundamento tinha com o Círculo de Viena, a ideia do neopositivismo ou positivismo lógico, que vinha de alguma maneira continuar o trabalho do positivismo já iniciado pelo Comte na França, né, no meio do século XIX. Então, e além disso, as mudanças sociais, evidentemente, né? Claro, você tem aí, por exemplo, a influência das mulheres, né, com o movimento sufragista, a possibilidade de participação dos trabalhadores, também nas eleições. Então você tem os novos seguros, seguro-desemprego ou seguro contra acidente, quer dizer, as novas, eu ia colocar vantagens, mas vantagens não é uma boa palavra, né? Digamos, os novos direitos que os trabalhadores adquiriam aí no início do século XX. Então você tem mudanças de toda a ordem que afetam esse pensamento econômico, né? E aí a gente já viu que para a economia era vital, de alguma maneira, você dizer em que medida ela poderia ajudar a resolver esses problemas que estavam afligindo principalmente o mundo europeu ocidental e, mais do que nunca, resolver de uma maneira que não fosse exclusivamente focada neste ou naquele país. Haja vista que como o próprio nome diz, está colocando, né, a Primeira Guerra, que eles chamavam mundial, a pandemia de 18-20, também bateu em toda a Europa, apesar de ser chamada de gripe espanhola, ela varreu todo o continente. A crise varria toda, a crise dos anos 20 varreu toda a Europa, 29 foi toda a Europa, a Segunda Guerra. Estou colocando aqui basicamente essa questão para mostrar que nesse início do século 20, mais do que nunca, se intencionava resolver os problemas econômicos, mais do que nunca você tinha que poder ser capaz de ir além do contexto nacional, né? Muito embora os problemas acontecessem diferentemente em cada nação, nós teríamos que ser capazes de pular, de alguma maneira, além do próprio contexto nacional para poder resolvê-los, haja vista que todas as nações, neste período aí, já estão interrelacionadas, integradas aí, do ponto de vista econômico e do ponto de vista também, de alguma maneira, social, e as questões políticas acabam pulando de um lugar para o outro, só para dar esse exemplo dos movimentos autoritários, né? Você passa da Itália para a Alemanha, para Portugal, para a Espanha, você tem movimentos de caráter aí fascista também nos Estados Unidos, também na Inglaterra, também na França. Então, quer dizer, é toda uma questão que está premente aí na época. Então a econometria surge nesse momento como justamente uma forma de ligar, ou tentar ligar os dados com a teoria de uma maneira que fosse tão científica, positivista possível, ou seja, independente dos contextos nacionais. Tais como a gente viu. Lembre-se sempre que o problema da especificidade histórica é o problema, né, como a gente viu nos textos lá dos professores da UFMG no começo das nossas conversas aqui, é um problema sempre dos estilos nacionais de economia política, né? Então, a econometria visa justamente mostrar ou dar um instrumental que possa ser analisado internacionalmente, que não dependa mais, idealmente, dos contextos nacionais, né? E o que a gente vai comentar aqui um pouco é que, justamente, a gente vai ver que, embora esse seja o objetivo da econometria, ela vai, de alguma maneira, esses problemas antigos vão, de alguma maneira, reaparecer de forma diferente aqui, né? Então, a primeira coisa a se notar aí é que você tem, a partir desses anos 30, uma mudança realmente de fato grande com relação ao próprio modo de fazer a economia, né? Essa mudança ela é, de alguma forma, institucional, porque quando a sociedade de econometria é feita, ela já não é feita, digamos, com base em um ou dois grandes autores de determinada universidade, né? Mas a primeira coisa interessante a se notar, quer dizer, o grande membro fundador dessa sociedade internacional de econometria, que é um norueguês chamado Ragnar Frisch. Ragnar Frisch é o nome dele. Ela, desde o começo, visa ser internacional e visa, principalmente, já dentro desse contexto, onde você verifica que o poder da finança mundial e da economia mundial está se deslocando da Europa para os Estados Unidos e se deslocará efetivamente ao final da Segunda Guerra Mundial, nesse momento sendo dessa passagem. Então o Frisch
tem muita preocupação de trazer americanos para a discussão ali na sociedade de econometria. Um deles, o mais importante talvez, é o Irving Fisher. Né? Vocês lembram quando a gente discutiu o contexto da economia norte-americana, pensamento econômico norte-americano no começo do século XX? Era bem variado. Né? Você tinha aí os velhos institucionalistas, na figura do Veblen, do Commons, você tinha aí os neoclássicos propriamente, um monte de gente aí no meio. Né, os neoclássicos, digamos, os marginalistas, os que tinham a influência do marginalismo, e muita gente aí no meio, que queria juntar um pouco de Darwin, imaginava uma ideia de evolução da economia, etc. Você tinha um ambiente bastante variado. Isso também porque, como a gente já mencionou, os Estados Unidos, no começo do século XX, já tinham mais de 200 anos aí de vida universitária. Né? Então você tem a possibilidade de gerar um pensamento próprio e vibrante nesse momento, dado também o fato de que a economia dos Estados Unidos é uma das mais dinâmicas do início do século XX. Né? E será assim mais quando a Europa se destruir nas guerras e os Estados Unidos ficarem basicamente isolados desse conflito. Né? Eles não têm destruições dentro do seu próprio território. Mas então, voltando ao nosso Frisch, ele busca fazer dessa Sociedade Internacional de Econometria algo internacional, de forma que a partir desse momento, dos anos 30, mas mais a partir dos anos 40, a gente não vai falar mais de grandes nomes, como a gente já fala do o grande Smith, o grande Ricardo, o grande Malthus, o grande Marx, o grande Menger, o grande Hayek, o grande não sei quem, né? A gente sempre fala desses figurões, mas a partir desses anos 30, você vai se deslocar para a ideia de que o pensamento econômico não é mais formado por esses grandes nomes, mas por grupos de pesquisadores. Né? Você também terá uma popularização da vida universitária, que vai ocorrer principalmente no pós-guerra, que vai permitir que isso aconteça. Então a gente já comentou no vídeo anterior também, quer dizer, além da Sociedade de Econometria, que é uma sociedade onde anualmente os membros podem se conectar, membros internacionais, podem se conectar, vai ter que ter um veículo de comunicação para suas ideias, que vai ser expresso na revista, que é uma das revistas mais importantes até hoje na economia, que é a Econométrica, uma revista que se inicia em 1933. Só para a gente lembrar, o primeiro encontro da Sociedade de Econometria foi no finalzinho dos anos 30. Obviamente isso não é à toa, é justamente porque no final da Grande Depressão, né, quer dizer, no final do ano de 29, que é quando a Grande Depressão se inicia, os economistas, como a gente já falou aqui, estão de antenas ligadas para o que está acontecendo, e a Sociedade Internacional de Econometria visa, de alguma forma, participar desses debates. Né? Então você tem uma revista internacional que pode publicar e pode divulgar as pesquisas, você tem uma sociedade, de fato, e você tem um centro de pesquisas que, não à toa, vai para os Estados Unidos, que é a chamada Comissão Coles, né? Como a gente já comentou aqui também, feita por um milionário americano, que já mostra que é para lá que o centro de pensamento da economia está se deslocando, né? E se deslocará mais para alguns centros, como a Universidade de Chicago, que é onde a cidade de Chicago também abriga a comissão Coles, né, de pesquisas. Então você tem um instituto de pesquisa, uma revista e uma sociedade internacional. Isso vai, de alguma maneira, conformar o modo como uma economia é feita, né? E como, de maneira geral, a própria pesquisa científica será feita, né? Não mais por grandes nomes que vão pesquisar ali no seu laboratório ou então nas suas universidades, mas grandes grupos de pesquisa que vão se consolidar aí no pós-guerra em think tanks. Né? O mais famoso dele, nós não vamos comentar nesse curso com mais detalhes, mas evidentemente a gente já sabe que é aquele gerado pelos, o que a gente chama hoje em dia de neoliberais, através da Sociedade de Mont-Pelerin, né, que se reúne pela primeira vez em 1947, mas cuja semente também é plantada aí nos anos 30, em 1938, com o colóquio Walter Lippmann, realizado aí em Paris. Né? Então, é nesse contexto que a gente vai estudar a possibilidade da internacionalização da economia e esse desejo de poder resolver problemas além dos contextos nacionais, coisa que era vital, haja vista o caráter global da crise que se está vivenciando nesse período. Né? Então, do que se trata exatamente esse problema, como a gente está comentando, da especificidade histórica dentro da econometria? Né? Só para a gente lembrar, né, é o problema que diz respeito à possibilidade justamente da gente separar
a ciência econômica do contexto específico em que ela acontece, né? A gente vai dizer, aí junto com os positivistas lógicos, do contexto da descoberta, né? A gente chama lá no positivismo contexto da descoberta e o contexto da justificação. O contexto da descoberta é todo o ambiente social, político, econômico, cultural que envolve a possibilidade da produção do conhecimento, né? O contexto da justificação é justamente os aspectos lógicos internos, conceituais da teoria, né? O que os alemães estavam colocando no final do século XIX é que você não podia separar uma coisa da outra, né? O contexto da justificação e o contexto da descoberta estavam ligados. Isso, como a gente viu, estava presente aqui nessa ideia do Schmoller, que a gente já apresentou lá no comecinho da nossa discussão. Só para a gente lembrar aqui, né, a gente parte dos valores de uma nação. Depois desses valores, a partir desses valores, a gente faz leis. Essas leis se cristalizam no Estado, e aí esse Estado, com essas leis, com esses valores, vão dar para os indivíduos que participam desse Estado uma certa psicologia. A partir da psicologia, a gente vai juntar os dados na história, e a partir dos dados da história a gente começa a fazer uma teoria, e essa teoria sempre tem um fundo prático, né? Fazer alguma política econômica que serve para resolver alguns problemas relativos a esse Estado específico, né? Então, quer dizer, a teoria econômica aqui dentro da visão schmolleriana dos alemães, dos historicistas alemães, está sempre colocada aí dentro desse contexto, digamos, mais nacional. Quer dizer, são valores, leis e um Estado nacional que possuem problemas, e para isso você precisa desenvolver uma psicologia, uma história, uma teoria para resolver esses problemas que vão aí realimentar e estarem relacionados a esses valores, leis e Estado, né? Essa é a visão que foi derrotada, que está sendo derrotada, como a gente já falou aqui, desde da Batalha dos Métodos, e foi o primeiro grande ataque aí do nosso Karl Menger. Mas a gente lembra aí que quando a gente acabou de ler o Lionel Robbins, ele aposta na mesma coisa, né? A gente leu também o John Neville Keynes, o pai do Keynes, também aposta. E qual é a aposta deles aqui? É poder separar uma economia pura, certo? Eu chamo de teoria econômica, né? O Menger, o Karl Menger, né? O austríaco, vai dizer uma Wirtschaftswissenschaft, né? Uma ciência da economia, dos aspectos históricos da economia e dos aspectos práticos, né? Aqui a gente colocou aqui, ó, a divisão rígida, ali embaixo, né? A divisão rígida, né? O Sharp Divisions, como está escrito lá no livro que a gente usou de livro de texto para entender esse problema. Então, trata-se, portanto, de se a gente pode ou não pode fazer da economia uma ciência de fato separada do contexto onde ela ocorre, ou seja, dos valores, das leis, do Estado nacional em que ela ocorre, e que almeja aí fazer algumas modificações em termos de políticas sociais e econômicas, né? Ela pode ou não pode, né? Já dizia o Menger, ela pode, todos os marginalistas, até o Robbins, né? Que já faz umas críticas à visão hedonista do Jevons, etc., onde vai acabar com a ideia, como a gente já comentou aqui, de comparações interpessoais de utilidade, a ideia de que se pode medir. Isso tudo vai estar jogado fora, mas uma coisa que fica é a ideia de que pode separar, sim, né? O que é economia como ciência pura e o que é economia como economia política. Isso pode ser separado, e deve ser separado, para você não confundir o que é e o que deve ser, né? O ponto a econometria vai herdar isso aí, nesse ponto vai herdar de uma maneira vigente e forte, porque se para o Robbins a econometria visava apenas funcionar como... A econometria não, né? Análise estatística, análise de dados, serve apenas para a gente ter uma noção de quais são os fatores que intervêm aí na realidade econômica, né? Não para medi-los todos, porque isso é impossível, de acordo com o Robbins, né? É uma impossibilidade. O que a econometria vai tentar fazer é dizer, não, é uma possibilidade, a gente pode medir esses fatores, né? E principalmente aqui esses três, como a gente viu do nosso último slide, essas três questões aqui, né? Quer dizer, a gente pode explicar e prever, a gente pode fazer testes empíricos, e a gente tem conhecimento dos dados, né? Esses três pontos centrais aqui, né? Quer dizer, a gente pode olhar esses dados são mensuráveis, a gente pode testá-los, né? E é aqui que entra a grande questão, né? O debate do Keynes e o Timberger, que eu vou colocar aqui para vocês dando uma olhada rapidinho nesse texto aqui, né? Eu coloquei aqui esse debate no final dos anos 30, a gente acaba nesse vídeo com os anos 30,
vai colocar aí grandes questões, né? O Keynes, na verdade, vai colocar para o Jan Tinbergen questões sobre a possibilidade de usar a econometria num nível macro. Né? No nível micro até ela é mais, digamos, factível de ser usada, mas não no nível macro. Né? E quais são os problemas aí que o John Maynard Keynes, o filho do John Neville Keynes, que a gente já estudou, vai sugerir? Né? Então, o que eu estou colocando aqui, né, nessa equação em verde aqui em cima, é um modelinho simples de econometria, onde a gente tem uma variável que a gente chama de variável dependente, y, né, e uma variável independente, o x. Né, e aqui a gente tem um coeficiente linear, e esse coeficiente aqui é o que a gente gostaria de estimar, para saber qual é a relação e se existe uma relação entre y e x. Vou dar só um exemplo aqui agora. Né, por exemplo, para a gente tratar mais uma vez de um tema que está quente, qual o impacto, por exemplo, né, que uma desvalorização cambial, vamos dizer que é o x, né, por exemplo, o x mede aqui a desvalorização cambial nos últimos meses, tem na variável y, que é, por exemplo, a exportação de arroz. Né, a gente pode estar querendo explicar aí a exportação de arroz, até inclusive porque é um tema importante para nós hoje, né, a influência que isso está gerando com relação à possibilidade de aumento da inflação no futuro. Então, de que maneira a desvalorização do câmbio desde o começo, até antes, na verdade, né, da pandemia, como a gente sabe, desde o começo do ano isso está acontecendo, tem influência aí nas exportações de arroz, que gera uma carestia interna e possibilidade de inflação. Né? Então isso aqui é um exemplo do que a gente pode fazer e testar de modelo, né, no nível macro, né, como a gente está colocando aqui. A gente pode, não só, se você quiser fazer mais macro ainda, a gente pode considerar não apenas o Y como exportação de arroz, mas exportação global do Brasil. Né? Então, câmbio e exportação global. Né? Então, de acordo com o nosso Jan Tinbergen, né, que desde os anos 30 vinha propondo algo do gênero, né, a ideia de que a gente poderia, de alguma maneira, medir e mensurar os fatores econômicos e colocá-los aí para estudá-los como eles estão relacionados, e aí poder, a partir daí, fazer intervenções, e a partir dessas intervenções fazer políticas públicas que me garantam que eu não tenha um nível de desemprego como eu estou observando nos anos 30, né, que chega a, inclusive, colocar em questão a própria possibilidade do sistema de liberdade natural, ou sistema capitalista, como a gente está acostumado a chamar, nos próprios anos 30. Né? A gente sabe que a teoria geral do Keynes, que vocês vão estudar em PEC 4, mas certamente já devem ter visto em micro, propõe justamente isso, né? A ideia de que esse sistema, se deixado a seu bel prazer, raras vezes aí vai chegar num ponto de equilíbrio de pleno emprego. E que, portanto, o Estado pode fazer uso de certas políticas econômicas, principalmente política fiscal, política monetária, do ponto de vista externo, política cambial, para chegar ou aproximar a economia do determinado lugar ao pleno emprego. E para isso eu preciso ter dados, para saber como que eu meço o desemprego, como que eu meço, por exemplo, a inflação, como que eu meço a taxa de crescimento do produto, e até esse momento você não tinha. Então é a partir desse momento também que você cria aí a ideia de que a gente tem que fazer, ou tem que criar institutos nacionais de estatística para que a gente possa medir esse tipo de coisa. No Brasil isso acontece justamente também nessa época, com Getúlio Vargas a partir dos anos 30. Né? Mas isso vai acontecendo também em todo o planeta. Né? A necessidade de criar um sistema de contas nacionais, onde o Keynes, por sinal, vai ser um dos artífices. Isso, percebam, tem a ver muito com aquela discussão que a gente estava travando com relação ao debate do cálculo socialista, onde o argumento dos liberais austríacos, do Hayek e do Mises, era que nós não tínhamos informações suficientes para poder fazer um planejamento completo. Né? Aqui, a questão vai ser o seguinte: ok, nós não temos informações suficientes para fazer um planejamento concreto, ou completo, como diria o Mises e o Hayek. Mas a gente pode fazer algum planejamento, e para algum planejamento acontecer, nós temos que ter dados, informações. O problema central passa-se aí a quantidade de informações que a gente pode ter para fazer políticas econômicas que sejam efetivas, para que nós não façamos políticas monetárias e fiscais que sejam que não obtenham os resultados em termos de crescimento, emprego e renda, que são necessários justamente para evitar que você mergulhe numa crise e que, a partir dessa crise, você fique tentado a fazer, através do sistema democrático, a eleição de líderes autoritários.
né? Então você veja como esses problemas estão todos interligados aí dessa maneira, e a questão da informação surge aqui mais uma vez. Então, podemos ter essa informação, né? O Keynes, Richard Stone, o John Maynard Keynes e outros economistas vão trabalhar muito a partir dessa época, dos anos 30, final dos anos 30, para montar justamente esse sistema de contas nacionais que nos permitem ter esse conjunto de informações e permitem a gente fazer o que a gente chama de intervenções do governo na economia que não sejam completamente, que não visem completamente a uma estatização completa, mas que possa permitir a gente, digamos, alterar os rumos da economia de mercado na direção do pleno emprego e do crescimento, né? Mas daí você ter esse sistema de estatística e dizer o que a gente pode falar deles vai um caminho longo. E é esse o ponto do Keynes no debate com o Tinbergen, né? Então ele vai dizer, o Keynes, né, nós precisamos sim de dados, né? Mas agora a gente precisa de dados para ter ideias do que vai acontecer, para ter noção de onde a gente está levando o sistema. Daí a saber ou achar que a gente pode chegar a resultados exatos, como se fossem os da física, como gostariam os positivistas, só para lembrar aqui o primeiro termo aqui, ó, né, da nossa discussão passada. Né? Unificar as ciências no método nomotético dedutivo, né? Usar dados de uma forma matematizada, como já havia sido proposto por Jevons desde o final do século XIX, né? Vocês estão lembrados por Walras também, né? Fazer da economia uma ciência matemática. E agora a gente teria um contraponto empírico, matemático desse uso, né? O Keynes, nesse momento, só para ler, o primeiro ponto aqui, tá, gente? Certo? Então o Keynes ele, tem muitas restrições a esse ponto, justamente porque ele acha que nós não temos como chegar a valores exatos, né? As estatísticas nos servem para nos dar direção, o rumo, mas não o ponto exato em que a gente vai chegar. Ao ponto que na econometria você quer chegar a valores, digamos, onde pelo menos a gente tem uma média exata e um desvio padrão das variáveis, né? Mas o que o Keynes está sugerindo aí no debate com o Tinbergen, quando ele tenta montar um modelo macroeconômico, primeiro da economia da Holanda e posteriormente da economia norte-americana, é que ao elaborar um modelo como esse, o Keynes pergunta para ele, esses são os problemas, né? Será que eu posso assumir que essa relação aqui que você está colocando, né? Pergunta o Keynes para o Tinbergen, é de fato linear? Quer dizer, aqui a gente imagina, faz um coeficiente linear entre y e x, mas será? Será que aqui esse x aqui não pode ser x ao quadrado? Ou será que não pode ser uma função x elevado a meio, né? Raiz quadrada de x, por exemplo? Quer dizer, será que com os dados que a gente tem, a gente não pode imaginar esses outros modelos possíveis, né? Quer dizer, em segundo lugar, né? Eu posso achar uma relação entre os dois, mas em que medida eu posso dizer que essa relação é causal? Né? Assim como a gente discutiu, inclusive, no nosso primeiro encontro, né? Na vez passada, né? A relação aí entre, como foi dado de exemplo para nós, entre o consumo de café e câncer de pulmão. Qual é a relação entre uma coisa e outra? Né? Por que as pessoas que consomem muito café têm câncer de pulmão? Tem uma correlação que você verifica assim, dessa forma aqui. Mas ela é real? Ela é real no sentido de que, na verdade, não é o café que está causando câncer, mas é porque as pessoas que tomam café fumam cigarros. O cigarro, sim, causa câncer. Né? Então, como é que eu posso separar aí o que é uma simples correlação, a mera correlação, do que é uma causa de fato, né? Isso é o que o Keynes pergunta para o Tinbergen, né? A terceira questão é, será que eu posso assumir, essa vai direto no problema da especificidade histórica, né? Será que eu posso assumir invariância dos parâmetros, né? Será que esse beta 1 que eu estou colocando ali fica constante no tempo? Isso é absolutamente relacionado ao que o Schmoller está colocando. O que ele está dizendo é, se a economia, como historicista, obviamente, né, ela se move no tempo como um processo temporal, tudo me leva a crer que esses fenômenos mudam aqui no tempo, né? Só para te dar um exemplo besta, né? Vamos supor que Y seja demanda por CDs de música e X seja a renda, né? Então está pressupondo que quanto maior a renda, maior o consumo. Isso funciona, ou funcionou, digamos, até mais ou menos nos anos 2000, quando você começa a criar música, ou começa a consumir música digitalmente. Né? Então, se você pega lá, desde os anos 90 até 2000, isso aqui funciona. Mas esse parâmetro aqui vai para o espaço, na medida em que você tem uma inovação, que é a criação do Napster e outros programas que compartilham música online. Né? Então, não, né? Isso aqui temos um problema aqui. Né? Então, esse problema da invariância tem
tudo a ver com essa questão da especificidade histórica do Schmoller. Quer dizer, historicamente, no tempo, com as inovações, com os países, com as mudanças, uma coisa muda com a outra. Né? Essa questão aqui, né? Eu posso assumir que todos os parâmetros foram levados em conta, né? Esse é outro problema, né? Quer dizer, certas questões que não estavam em pautas em determinado momento entram em pauta depois de um tempo. E outras que não estavam saem. Né? Por exemplo, digamos aí a questão dos movimentos feministas ou dos movimentos étnicos, dos indígenas, etc. Certo? Em determinado momento, isso era pauta. Não era pauta. Né? E depois passa a ser pauta na medida em que esses movimentos crescem no tempo. Né? E aí você tem mudanças na economia e na sociedade que vão alterando a relação desses fenômenos, dessas questões aqui. Só para dar um exemplo aqui. Né? O X pode ser o fato do pessoa ser mulher ou não, e Y o salário real. Certo? Quer dizer, o fato de ser mulher pode ou não pode alterar isso aí dependendo do tipo de movimento social que está acontecendo nesse campo. Né? Então, mais uma vez, o que o Keynes está colocando aqui contra o Tinbergen. Estamos levando em conta todos os fenômenos? E se esses fenômenos entram e saem? Né? Você veja aí, mais uma vez, que está sendo colocado em conta é possível fazer da economia uma ciência completamente separada da sociedade, da história, da cultura, etc. O que está vendo é que na econometria, que objetiva ser positivista, separada, bonitinha, como a física, há problemas. É essa visão, que a gente pode chamar uma visão que ainda... A gente pode chamar assim uma visão orgânica da economia como enraizada no contexto social que pertence ao John Maynard Keynes, que ele coloca contra o Tinbergen. Né? Qual é esse ponto aqui? Né? Quer dizer, eu posso... deixa eu conseguir ler aqui. Eu posso assumir que levei em conta, quer dizer, a gente já falou aqui dos vieses, né, etc. Né, que pode ter, uma vez que você esquece um fenômeno ou coloca um fenômeno a mais, você pode ter problemas de subdeterminação ou sobredeterminação. Eu não vou falar especificamente disso aqui, porque essa é com o professor de econometria. Vocês podem perguntar para ele o que acontece quando você coloca mais ou menos variáveis explicativas aqui, né? E aí ele vai explicar para vocês, não é o nosso caso aqui, né? E por fim, você tem a questão de que grupos diferentes de pesquisadores podem fazer com o mesmo conjunto de dados diferentes correlações. Né? E isso vai ser absolutamente interessante. O Keynes dá um exemplo no final da crítica dele ao Tinbergen, dos tradutores do Velho Testamento hebraico para o grego. Né? Ele fala, os 70 tradutores puderam entrar em 70 salas separadas e fazer a mesma tradução. Isso não acontece com os economistas. E, de fato, uma pesquisadora já tinha mostrado isso antes, né? A Mary Morgan. Certo? Então, eu vou parar por aqui nesse momento e aí a gente continua no próximo momento para ver as implicações dessas críticas, o que acontece uma vez que a gente faz essas críticas aos modelos econométricos, né? A partir aí do contexto